Olá, seja muito bem-vindo a mais um Flashcore Podcast. Chega deixando o seu like, mãozinha que está aqui embaixo, que é muito importante para que o YouTube entregue o nosso conteúdo para outros amigos que curtem o Flashcore. Comenta aqui o que você espera desse fim de semana de jogos. Olha, tem cada clássico, hein, pelo Brasil, e nós vamos debater aqui alguns deles. Tem entrevistas exclusivas com ídolos que viveram grandes momentos no futebol brasileiro. Você não vai perder um só lance. E se é novo, se inscreve no nosso canal Flash Score BR aqui no YouTube. E mais uma vez, estamos muito bem acompanhados com o Edu Gerac, que vai contar tudo sobre os clássicos que vão movimentar quatro grandes torcidas e grandes jogos pela frente. Tudo bem, Edu? Seja muito bem-vindo. Olá, Fábio, tudo bem com você? Um grande prazer estar de novo aqui, né, com a nossa audiência Flash Score para esse podcast. Como você disse, jogos muito interessantes aí neste próximo final de semana aqui no Brasil, né, Fábio? Com certeza, os campeonatos estaduais vão entrando na reta final. Lembrando que tem paralisação de data FIFA, amistosos para a seleção brasileira, e aí depois, iniciozinho de abril, as finais, e na sequência o Campeonato Brasileiro. Tem muito futebol, tem Libertadores, enfim, tudo isso você acompanha no nosso site flashscore.com.br e também no nosso aplicativo. Baixem, vá lá na loja do seu celular e baixe o aplicativo Flashscore e tem informação na palma da sua mão. Bom, Edu, vamos convidar aqui o jornalista Ricardo Oliveira, do nosso time Flash Score, porque na semana passada teve um grande evento no Rio de Janeiro e o time Flash Score esteve representado com o Ricardo Oliveira, que bateu um papo exclusivo com o Marcelinho Carioca. Aliás, dois papos fantásticos, Marcelinho e Petkovic. Vamos começar com o Pé de Anjo, ídolo das torcidas, Corinthians e Flamengo, olha, de duas gigantes torcidas do futebol brasileiro. E nesse encontro que aconteceu no Rio de Janeiro, muitas bets estiveram presentes, praticamente todas que atuam no Brasil, porque é um mercado que está sendo regulamentado e realmente é um mercado com um potencial gigante. Marcelinho Carioca fala sobre esse e outros temas, como também o Flamengo. Com certeza, né? Vai deixar a coisa em linha tênue, né? Bem tranquilo, bem transparente, legalizado, para que não venha ter complicação para ninguém e os atletas vão ter a ciência do que estão fazendo. E como é que você tem, enquanto ídolo, ex-ídolo do Flamengo, como é que tem acompanhado este início de época? Olha, primeiro a gente vê a reformulação de todas as equipes, principalmente os dois maiores do Brasil, que é Corinthians e Flamengo, na reposição das peças com seus treinadores, tentando fortalecer ao máximo o grupo, porque vai ter Copa América, vai ter as convocações e vai desfalcar essas equipes. Por isso está tendo a reposição dos jogadores. A Cruz parece-lhe uma boa contratação? Muito boa. Muito dinâmico, muito rápido. Um cara que encaixou bem ali com a Rascaeta, o Pulgar na contenção. Então o Tite tem um elenco muito bom nas suas mãos, porque ele é um gestor de pessoas, né? Acha que é o melhor time ou nem? Não, o Flamengo ele está à altura ali do Palmeiras, né? Com um elenco formidável, mas acima de tudo, eles não têm treinador, ele tem um gestor de pessoa que sabe realmente fazer a condução do elenco, sabe fazer a peça de reposição, sabe blindar os seus atletas. Então isso faz total diferença para que possa levar a equipe rumo a ser campeão. Acha que o Tite, iniciando a época, vai ser diferente do que aconteceu na época passada, que chegou a meio? Faz diferença isso? Total, total, porque você está desde o início, você tem um conhecimento de tudo, você tem os atletas realmente na mão, você tem o grupo na mão, então tem como você impor a sua filosofia de trabalho. Eu creio que ele vai conseguir realmente fazer um trabalho diferenciado. No outro clube, no Corinthians, tem António Oliveira, um português. O que é que lhe pareceu essa contratação do António? Sensacional, formidável, porque eu vou já até estender para um outro português, que é o Abel, que além dele ser o melhor treinador do Palmeiras de todos os tempos, ele está rumo a ser o treinador de uma grande seleção. Poderia ter sido a do Brasil, sem dúvida nenhuma, um cara que entende de tática, um cara que entende da peça de reposição, protege os seus atletas, blinda, luta pelos seus atletas. O português é
extraordinário. O Antônio Oliveira está nesse caminho também, nessa construção, onde ele já mudou o ambiente de trabalho. Você vê o Will Roberto sorrindo, você vê a conversa que ele teve com o Maicon, para a permanência do Maicon. Então, quando o cara sabe fazer essa gestão de grupo, ele tem um time lutando e defendendo por ele. Aí fica meio que aquela coisa de agora todo técnico tem que ser português. Você acha que isso é uma questão artificial? O técnico não tem nacionalidade, como o Abel disse no outro dia? Ou há realmente essa coisa do técnico brasileiro agora olhar para o técnico português e pensar, pô, vou ter que dar um pouquinho mais para chegar ali também? Não, primeiro tem nacionalidade sim, né? O técnico português que está revolucionando, que está arrebentando, que vem desde a época lá atrás com o Mourinho, né? E o Abel mostrou toda a sua capacidade, toda a sua qualidade, toda a sua inteligência. JJ também, né? Né? O Jorge Jesus é algo extraordinário, que ele fez um Flamengo brilhante, né? Da época de tipo de 81, uma coisa perfeita, e agora o Antônio Oliveira. Então, o Brasil ele tem que ser humilde, os treinadores têm que ser humildes e tirar o chapéu para os treinadores portugueses, porque eles estão evoluindo, eles estão crescendo, eles estão com um trabalho totalmente diferente. Ninguém ganha por acaso, ninguém ganha aleatoriamente. Acima de tudo, tem que ter o talento, tem que estudar, tem que se preparar, se dedicar. E esses três portugueses aí, a escola é sensacional e o resultado é dentro de campo. E a gente observou, o Marcelinho tem toda a razão, né, Edu? Porque o Jorge Jesus saiu do Brasil com mais títulos do que derrotas. Eram 5 títulos à época contra 4 derrotas. E agora, lá no Al Hilal, já entrou no Guinness Book, com o time do mundo que mais venceu de forma consecutiva. Realmente, uma escola que veio para o Brasil para ajudar a crescer o nosso futebol, Edu. Não, sem dúvida, Fábio, eu concordo plenamente, né? A gente que está vendo, né, os técnicos portugueses atuarem aqui no Brasil, conversando com algum deles também. Portugal tem uma escola de treinadores, né, que não é só aquela que está ali na beira do campo, não são só treinadores que estão ali à beira do campo, mas são treinadores também que têm uma bagagem teórica, que estuda demais futebol. Inclusive, existem universidades hoje, né, em Portugal que têm grupos de pesquisa voltados para desenvolvimento técnico, desenvolvimento físico, desenvolvimento tático. Então, sem dúvida alguma, está sendo muito bom, na minha avaliação, essa chegada, né? Já não é de hoje, claro, né? Já tem várias temporadas aí. Eu acho que está ajudando a, vamos dizer assim, a dar uma refrescada, né, nos próprios treinadores brasileiros também, né? E também aquela coisa de que, guardadas as devidas proporções, a gente está tendo um pouco mais de paciência com os treinadores que vêm de Portugal do que com os nossos próprios treinadores novos que são do Brasil, né? Exatamente, exatamente. E tem uma outra coisa também, né, o Edu? Os nossos treinadores, num primeiro momento, torceram o nariz, mas outros já estão entendendo que eles vieram para acrescentar. Não, sem dúvida, né, eu acho que, né, não dá para ter essa sei lá, de fechar a porta ou de, como você disse, torcer o nariz. Eu acho que os treinadores brasileiros têm que aprender com os portugueses, obviamente tem coisa para ensinar também, claro que tem, né, e aí evoluir de uma forma, geral, vamos dizer assim, né. A gente que há 2 temporadas atrás, por exemplo, a gente tinha muitos treinadores mais novos, né, em termos de idade, em termos de experiência no futebol, mas o ano passado, por exemplo, né, o ano retrasado isso já aconteceu, por exemplo, o Filipão, vamos dizer assim, foi resgatado, né, para o futebol brasileiro, ele que está aí com 75 anos. Então, o próprio Mano Menezes, tudo bem, saiu agora meio de forma estranha aqui do Corinthians, mas era um treinador já, que podemos dizer assim, da safra antiga, né? O Vanderlei Luxemburgo também teve trabalhos aí um pouco polêmicos. Então, assim, é hora de rejuvenescer, é claro, e lembrando, né, Fábio, que a gente tem treinadores que foram meio escanteados, né, deixados de lado aqui no Brasil, treinadores novos, que nos últimos meses, anos, estão até conseguindo fazer trabalhos interessantes em mercados considerados alternativos. Tem o caso Sim. Do André Jardine, né, por exemplo, que está no futebol mexicano, está indo muito bem lá com a América do México. E podemos citar o caso do Silvinho, né, na Albânia, que conseguiu a classificação lá para Euro.
Com certeza, com certeza. E são treinadores talentosos, concordo em relação à nacionalidade. O talento não tem nacionalidade, né? Acho que o torcedor entende muito isso, apesar da saudade de muitos rubro-negros, que é o tema que nós vamos entrar agora, Flamengo e Fluminense. Sábado, 9 da noite, estarei lá no Maracanã, trazendo todas as informações desse grande clássico em que o Flamengo colocou uma grande vantagem para cima do Fluminense. No regulamento do campeonato estadual, o time que tem a melhor campanha joga por resultados iguais no saldo de gols e na pontuação, ou seja, o Flamengo venceu na ida por 2-0. Se ele perder por 2 gols de diferença, quem classifica é o Flamengo. E o Fluminense, ultimamente, Edu, não tem dado muita sorte em clássicos, né? O último clássico, por exemplo, que venceu foi até contra o Flamengo, mas olha, tem muito tempo, foi na final do estadual do ano passado, Edu. Exatamente. E depois disso, né, eles jogaram 2 vezes pelo Brasileiro, 2 vezes pela Copa do Brasil e já 2 vezes pelo Campeonato Carioca deste ano. Foram 3 empates e 3 derrotas do Flu, 3 vitórias do Flamengo, as 3 por 2-0, né. E a história desse jogo, Fábio, assim, acho que a gente pode contar exatamente, comparando, né, esse primeiro jogo, da semifinal do campeonato. Lembrando que é semifinal, tá, gente? Muita gente está considerando uma final antecipada, mas oficialmente é uma semifinal. A gente pode comparar esse jogo do último final de semana com exatamente esse jogo que você citou lá atrás, o 4-1 do Flu em cima do Flamengo, né? Lembrando, obviamente, que do lado da torcida tricolor, todos estão achando que dá para virar, que dá para fazer 3 gols de diferença, enfim, e obviamente que o Fluminense vai entrar para isso, né? Agora, obviamente que do lado do Flamengo, a torcida rubro-negra, principalmente, está se pegando e com muita razão nesta defesa do Flamengo que praticamente não toma gol, né? Tomou pouquíssimos gols, nenhum gol tomado nos últimos 10 jogos, né? O time dirigido aí pelo Tite. E aí eu acho que tem uma história interessante se a gente comparar esse jogo da última semana com esse jogo lá de abril do ano passado, que o Flu foi campeão, aí sim era uma final, né? 4-1. A gente pode ver a transformação que o Tite está fazendo nessa equipe do Flamengo, né? Que, por exemplo, o que, que tem de. E esse campinho dá para a gente entender bem o que está acontecendo, né? Na equipe do Flamengo, primeiro. Ou seja, no ano passado, a gente tinha o Varela e o Lucas, o Ayrton Lucas, naquele time do Vitor Pereira, do VP, eles eram mais jogadores de meio, né? Jogavam no 3-4-2-1, vai, com o Pedro lá na frente. E aí, o que o Tite fez? Primeiro, ele puxou essas duas peças um pouco mais para trás, viraram laterais mesmo, né? Propriamente ditos. E aí, obviamente, aí tem as contratações do Flamengo que estão dando muito certo, principalmente um tal de Nicolas de la Cruz, que deu um jeito nesse meio-campo do Flamengo, né? Nesse último jogo, e aí já não tinha esse trio de meio-campo o ano passado, jogou ali o De La Cruz, o Pulgar e o De Arrascaeta. O Arrascaeta é o único, vamos dizer assim, que fica, né, daquele time do ano passado na questão do meio-campo. Então, assim, para mim, a grande diferença, a história do jogo, e desse jogo também vai ser assim, passa principalmente pela questão do meio-campo. Por quê? Aí já falando do lado do. Ainda no Flamengo, né, tem uma peça importante no ataque também, que eu acho que está fazendo diferença, que é a entrada do Luiz Araújo, né? Ali jogando mais pelo lado direito, né? O ano passado, naquela final especificamente, quem jogou foi o Matheus França, né? Caindo ali um pouco mais pela direita. Agora, do lado do Fluminense, aí a coisa também passa pelo meio-campo, mas passa pelo meio-campo de uma forma, vamos dizer assim, às avessas, né? Porque o Diniz, neste jogo deste ano, nessa primeira partida da semifinal, o Diniz ele colocou ali no meio-campo o Renato Augusto, né? Para fazer o meio-campo ali. E o Fluminense, em relação ao ano passado, no campinho ali, o André aparece, que ele jogou aquela final, né? Jogou aquela partida 4-1, a vitória do Fluminense. Ele já não está mais, foi vendido, entrou o Martinelli. Então, assim, o meio-campo do Flu ficou, vamos dizer assim, enfraquecido, principalmente em termos de agressividade na roubada de bola. Para que, obviamente, você precisa da bola para iniciar as construções, né? O Diniz gosta muito desse jogo de aproximação, né? Obviamente que isso é uma das Sim, grandes sim. virtudes do time
do time do Fluminense, mas sem a bola você não consegue fazer isso. E o meio-campo do Flamengo engoliu o meio-campo do Fluminense neste primeiro jogo da semana passada, o que não aconteceu naquela goleada de 4-1 do Fluminense lá no ano passado. Além do que, naquela partida do ano passado, o Marcelo jogou demais, jogou muita bola o Marcelo. E esse ano ele ainda não está, parece, na sua grande forma, né? O Marcelo que ele, por exemplo, nessa última partida agora, ele entrou no decorrer do jogo, ele não começou como titular, né? Então, assim, não há dúvida, Fábio, para Tem um mim, outro assim, a detalhe. história do jogo está no meio-campo. E aí tem um outro detalhe. O André não jogou o primeiro jogo porque ele tinha sido expulso contra o Botafogo na última partida da fase de grupos. E o André volta sábado. O André faz toda a diferença no setor de meio campo. Ele é o cara que inicia uma jogada, ele é o cara que o Diniz aposta no segundo tempo numa saída do Felipe Melo e ele baixa para um quarto zagueiro, sai para o jogo. Então o André fez muita falta, só que agora a distância é enorme. Esse placar da final do ano passado, se repetir, da Fluminense na final do Campeonato Estadual. Mas como você Exato. disse, o Flamengo só levou um É, gol no Campeonato Estadual e não era o Rossi o goleiro. É difícil fazer 4 gols no Flamengo em um jogo só, né? sem dúvida. Não, e eu me enganei, que eu falei de um e pensei em outro. Eu tava falando do Nino, né? O Nino também que era uma peça importante ali na saída de bola do Fluminense. O André, Sim, obviamente, como sim. você lembrou bem, ele tá de volta, ele não foi vendido. Quem foi vendido foi o Nino, que não tá mais na Isso. zaga do Flu, né? O Nino era muito importante ali para eu pensei em um e falei no outro. Obrigado aí pela lembrança. E o Você Nino, está sem igual o dúvida, é uma Ronaldinho peça que Gaúcho. Você está igual o Ronaldinho Gaúcho, olhando para um lado e dando a bola no outro. Craque é isso. é verdade, Craque é é verdade. sempre diferenciado. Agora, ainda para a gente fechar esse assunto Flamengo e Fluminense, o Edu, o Fluminense tem um componente que é a busca pelo tricampeonato. O Fluminense não conquista desde 85. 83, 84, 85. O Fluminense é o atual bicampeão estadual. Mas na fase que vive o Flamengo, parece que o Tite colocou um pé naquela história de não ganhou nada em 2023 para começar 2024 com o título, hein? Exatamente. Não, o Flamengo tá um pouco à frente dos outros times, né? Sem dúvida é o grande favorito, não só de passar nessa partida de semifinal contra o Fluminense, como também, se vier Vasco, se vier, Volta Redonda, né, o Nova Flamengo, melhor Iguaçu. dizendo, né, desculpa, Nova Iguaçu, o Volta Redonda já É. ficou pelo caminho. Se vier Vasco ou Nova Iguaçu, né, o jogo foi muito parelho, o primeiro jogo entre ambos, né, não dá para cravar aí quem que vai passar, mas o Flamengo, sem dúvida alguma, numa eventual final, né, é o grande favorito. E a história do Fla-Flu, né, tá recheado de jogos interessantíssimos, tanto para um lado quanto para o outro. Sei lá, a torcida do Fluminense, os mais antigos ou aqueles que gostam de história podem puxar lá. Teve uma final lá em 1936, por exemplo, que o Flu conseguiu vencer por 4-1. Era um campeonato em que terminou tudo empatado, aí a decisão foram em 3 jogos. Teve 2 empates e uma vitória do Flu, e o Flu foi campeão aquele ano, ganhando de 4-1. E nessa partida foram 2 gols, na partida de 4-1, foram 2 gols do Russo e 2 gols do Hércules. Eu sabia que você ia buscar uma estatística do século passado, só não sabia que era tão lá no início. Eu achei que você ia parar no gol de barriga do Renato no ano do Teve centenário do Flamengo, que tinha Branco, tinha Romário no time do Flamengo. O empate era do Rubro Negro, estava 2-2 e o Renato de barriga fez o gol. Mas você foi buscar lá atrás. Ótimo, ótimo, ótima lembrança. e E esse, claro que será um grande jogo. e esse gol do Renato, que na súmula não foi dado para o Renato, né? Foi dado na Sim, época pro para o Wilton Ailton. Ferraz. Exatamente. Isso. Léo Feldman era o Agora, árbitro dessa partida. Porque o Ailton chuta, né? Para exatamente, quem não lembra do lance, ele corta o Fabinho para cá, para lá, ele chama para dançar o lateral do Flamengo e bate cruzado e o Renato com a barriga, diz ele que estava em forma, ela bate na barriga e entra. E ele sai comemorando, é gol de barriga, virou folclore do futebol, mas na súmula você tem toda a razão. O Ailton, que foi campeão estadual com o Fluminense em 95 e depois brasileiro, fazendo também gol importante contra a Portuguesa pelo Grêmio, né? No ano seguinte. exatamente. Depois ele foi treinador, né, das categorias de base do Fluminense Sim. também. Aquele gol saiu aos 41, né? Para quem não lembra do enredo da partida, saiu aos 41 do segundo tempo. O Flu fez 2-0, o Flamengo empatou, e aí saiu esse gol do Renato que deu o título ao Fluminense aos 41. O Romário, né, fez um dos gols do Flamengo naquela partida. É Agora, e um do colega. lado do Flamengo, né, lembrando Ah, de Fla-Flus históricos e Fla-Flu interessantes, era sim. um jogo válido pelo Campeonato Brasileiro, mas foi o último jogo do Zico, né?
um dos últimos Fla-Flus, 5-0 para o Flamengo, e o Zico Juiz fez um de gol de Fora. falta. É, Em Juiz de Fora, na despedida dele, né? O último jogo dele com a camisa do Flamengo contra o Fluminense. Ricardo Pinto era o goleiro do Fluminense, levou um gol de falta, que até a época entrevistaram ele. Ele falou: não, para mim é uma honra levar um último gol de falta do Zico. Pô, o torcedor do Fluminense não queria saber de honra, não, né? Ele é queria verdade, saber de ganhar. foi Juiz de Fora em 89, né? No Maracanã, a história do Fla-Flu tem aquele maior público, né, da história do Sim, Maracanã, ainda com quase 200, 194 mil pessoas. Isso já nos anos 60, acho que foi 63, se não me engano, esse jogo que teve muita gente mesmo no Maracanã, né? Naquela época, muito. obviamente, que os padrões É. de segurança eram outros, né? Tanto aqui no, tanto aqui no Morumbi como no Mineirão, tal, a gente tem públicos gigantes, né? Até os anos 90. Aí depois, obviamente, os padrões de segurança, né? Toda a questão da polícia militar, tal, foi limitando, né? O tamanho dos estádios e com razão, obviamente. Imagina 200 mil pessoas no estádio de futebol, é realmente muita gente. Com certeza. Edu, vamos falar um pouquinho, já que você falou do Pedro e do Marcelo, e nós temos informações sobre eles, né? Trouxemos algumas artes para ilustrar esse papo, antes da gente mudar para Petkovic, que daqui a pouco vai bater um papo com a gente. Não, exatamente, né? Assim, um dos nomes de destaque desse time do Flamengo, a gente já falou, obviamente, da solidez defensiva, né, do Flamengo, da equipe rubro-negra. Já falamos também desse novo meio-campo, podemos dizer assim, que está dando muito certo. Logo no início da temporada já está muito bem azeitado, mas lá na frente, um nome que já vinha, obviamente, né? Já estava no elenco do Flamengo, mas teve altos e baixos. Mas o Pedro, esse ano, parece que realmente vai aí se consolidando aí como um grande atacante, um grande goleador aí dessa equipe do Flamengo, né? Ele que tem aí números bastante interessantes, como a gente está vendo aí na arte, né? São 37 finalizações, né? Um gol de pé esquerdo, 6 gols de pé direito, 2 gols de cabeça e uma assistência. E a gente vê aí no mapa de calor dele, né, nessa última partida, como ele ficou muito ali dentro da grande área, né? Ou seja, está sempre disponível, vamos dizer assim, para receber um passe, receber uma assistência, receber um cruzamento, um lançamento, enfim. O Pedro está sendo um grande referencial, podemos dizer assim, neste ataque do Flamengo, né? São 37 finalizações, 17 certas, e aí, pela quantidade de gols que ele já fez neste Campeonato Carioca, a gente vê como ele está sendo também eficiente, né? Está tendo oportunidade e está transformando essas oportunidades em gol. E é impressionante porque quem agradece é o Arrascaeta, mas quem lamenta é o Gabigol, que vai voltar ao time ficando no banco como opção, não ficou no primeiro jogo, e o Gabigol perdeu espaço com ele. Quem foi reserva no primeiro jogo, mas tem status de titular e de ídolo, é o Marcelo no Fluminense, né, o Edu? Não, exatamente, né? Como a gente até já conversou agora um pouco antes, né? O Marcelo, que no ano passado foi muito importante para o time do Diniz, né? Para o time do Fluminense. O Diniz que vai completar agora, no mês que vem, 2 anos, né? À frente do Fluminense. Isso não acontecia nas Laranjeiras há quase 10 anos, um técnico ficar tanto tempo assim à frente do clube. Então, o Marcelo, né, como eu disse, o ano passado ele foi importante naquela final, naquela goleada do Flu para cima do Flamengo por 4-1. Foi muito importante, obviamente, na Libertadores, né, com toda a sua experiência, com todo o seu futebol, com toda a sua qualidade. Agora, esse ano, os números ainda não estão mostrando todo o potencial realmente do Marcelo. A gente vê aí que ele tem chegado perto da área, né, ele tem feito cruzamentos, poucos certos, é verdade, mas tem participado ali das construções, né, em termos de passes, mas não fez nenhum gol ainda nesse campeonato. É claro que ele é mais da construção, ele é mais das assistências e tal, e a gente vê no mapa de calor, né, como ele tem se limitado mais ali à ala esquerda, né, à lateral esquerda da equipe do Fluminense. O ano passado a gente viu ele muitas vezes aparecendo lá na frente, aparecendo no meio-campo, né, ajudando a municiar o ataque tricolor. Mas esse ano, e eu acho até por causa da entrada do Renato Augusto, muitas vezes, né? E nesse jogo foi o que aconteceu. O Marcelo jogou pouco tempo até com o Renato. O Renato Augusto que tem tido essa incumbência ali de armar mais o time do Fluminense, principalmente um pouco mais pelo lado esquerdo.
Olha, o torcedor que está curtindo aqui o nosso podcast, o Flashcore Podcast, está perguntando, mas vocês não vão falar do Clássico Mineiro, domingo, América e Atlético, já já, hein? Vai ser assunto aqui também para a gente bater papo com o Edu Gerac e com você, com a sua participação, você deixando o seu like, comentário, compartilhe o nosso conteúdo e se é novo, se inscreve no canal. Porque agora, Edu, eu convido você e os nossos amigos a curtir esse papo exclusivo que o Ricardo Oliveira, jornalista Flashcore, teve com o Petkovic, que para quem não lembra, quando chegou ao Brasil, chegou pelas mãos ou pelo Vitória. Ele tinha jogado no Real Madrid e o primeiro clube brasileiro em que ele atuou e é ídolo é o Vitória. Depois tem Fluminense, Flamengo, Vasco, Santos, enfim, tem muitos clubes no currículo da Fera. Mas ele entra no Brasil pelo Vitória, que está de volta à elite do futebol brasileiro. Não, é importante que ela voltou à elite, né? Teve problemas, teve dificuldade, mas voltou. Se não me engano, ela também está tendo fez uma parceria com uma casa de apostas também. Não lembro qual nome é, mas é importante que Vitória está aí dentro, onde ela pode, pela força, história, tamanho da torcida, importância, está. Não na terceira divisão, não na segunda divisão, mas aqui e eu desejo, sinceramente, que ela se afirme. Primeiro passo, pensamento é se firmar na elite. Pensar primeiro para garantir a estabilidade. Porque é o erro que pode cometer, que está cometendo todos os clubes assim que caem, descem, né? Eles aí que sobe de segunda para primeira, se empolga que logo para a Libertadores. Espera aí, tem passos importantes de ser afirmados, né? Você precisa ter planejamento para isso. E acho que é importante de Vitória esse ano, em 2024, consiga ter estabilidade, segurança de permanência. Claro que eu quero que ela seja mais para frente, que vai para o Libertadores, mas tem que ter realidade, tem que ter com o pés no chão. Tem realmente esse relacionamento com o Vitória? Você ainda vai a Salvador? Não, eu vou para Salvador sempre, eu vou para São Paulo. A Vitória é meu primeiro clube, eu nunca escondi isso, né? Trabalhei lá como jogador, depois como diretor também. É um clube que eu aprecio, um clube que eu amo, um clube que tem uma torcida fantástica, mas um clube que também conheço muito bem, sei que teve muitos problemas políticos internos. Várias correntes políticas sempre brigando, mas a vida é assim, cultural, né? Bom, Vitória tem profissionais que estão trabalhando, provavelmente a filosofia e conceito que está implementando lá, eles sabem o que estão fazendo. Espero que todas as contratações consigam trazer para a Vitória aquilo que a Vitória espera delas. E aí, desejando muito boa sorte. E o Brasileirão? Como é que você olha? Toda a gente a reforçar-se, Flamengo com Dela Cruz, Palmeiras também com nomes importantes, toda a gente a reforçar-se. Como é que você olha para esta nova época? Não, acho que é também as coisas, né? Acho que os patrocinadores dos clubes melhoraram, né? Sobretudo as casas de apostas estão aumentando o orçamento do clube, que é importante. Tem clube como você programar, organizar e puder fazer e pensar, trazer reforços. Isso é importante. Então, hoje praticamente todo clube tem um parceiro, né? Uma bet do seu lado e isso ajuda para poder você fazer o time mais forte e almejar coisas mais do que normalmente. Acho que quanto mais dinheiro, então, novas entradas, de revenues entra no clube, isso o clube dá mais segurança de poder de investimento, planejamento para poder reforçar o seu time e buscar já dar mais alegria ao torcedor do que normalmente dá. Acredita que quem foi campeão nos últimos 2 anos parte à frente? Você acha que o Palmeiras da Abel é o principal candidato ou o Flamengo de Tite? Eu Então, acho que no momento são melhores estruturados, mais organizados, com maior budget dentro do clube, esses dois clubes. Então, eles partem na frente como favoritos. Isso eu não tenho dúvida nenhuma. Mas já vimos que o favorito o Flamengo era o ano passado e não ganhou nada no ano passado. Então, fica ensinamento para todo mundo, que mesmo com organização, com dinheiro, com elenco, com jogadores, você pode cometer vários erros organizacionais,
dia a dia que pode te custar muito caro. E o que é muito caro? Falta de resultados adequados para aquilo que você se propõe a fazer e que tenha qualidade. O que aconteceu para o Flamengo ano passado? Cometeu bastante erros e aí plantou muito mal, colheu tanto da forma como plantou. Mas Acho mais acertado o planeamento desta época? não, diferente do ano passado, o planejamento já diferente, não mudou, já começou o ano passado a planejar esse ano, é diferente. Acho que a aprendizagem ficou muito grande, muito importante para eles. E aí não é fácil, porque o Brasil, mesmo que tenha um, um time maior orçamento que os outros, que tem diferença, né? Que tem maior torcida, tem maiores entradas, maiores visualizações, né? O Flamengo realmente tem esse privilégio de ter 45 milhões de torcedores, né? Mas e outros clubes que têm menos orçamento, mas dentro das quatro linhas a briga é muito difícil e se você não está preparado fisicamente, psicologicamente, mentalmente, e tá todo mundo remando na mesma direção, os resultados não vão aparecer, como aconteceu ano passado. Então, acho que a competição vai ser muito boa hoje. Acho que o Brasil já está dominando a Sul-América, já está fazendo diferença. Os últimos anos já deu um salto muito alto comparando com os outros vizinhos aqui da América do Sul. Tem muitos estrangeiros, claro, grande maioria, 90% são americanos, mas tantos estrangeiros no Brasil jogando mais de 120 Agora aumentou o número, não é? estrangeiros, 114. O número de inscritos agora aumentou de 7 para 9. Como é que você olha para isso? Então, acho que está abrindo o mercado, abrindo o mercado. O Brasil sempre exporta muitos jogadores. Agora começou a importar também. Isso quer dizer que existem também outros jogadores que podem fazer concorrência. Isso vai dar seriedade, mais disciplina, mais dedicação para os futuros jogadores que têm talento brasileiros, né? A prata da casa vai ter que se comportar bem, porque vê que a concorrência e os jogadores que vêm têm mais disciplina aparentemente, pelo menos a fama. Mas, não, a fama é essa, que o Brasil tem gingada, tem a criatividade, tem mais falta um pouco de disciplina que vem do Sul. E o Sul tem mais, o Uruguai tem mais, a Argentina tem mais. Acho que a concorrência desses jogadores que também querem ganhar a vida e não tem esse privilégio de nascer no berço de ouro futebolístico, não, social. Mas deixar muito bem claro, porque, infelizmente, a grande maioria dos jogadores vem das famílias bem humildes e buscam a vida. Então, os outros que não têm essa oportunidade de mercado, abriu-se aqui para todos eles. Então, acho que a competência fica mais honesta. E a seriedade e dedicação vai ter que aumentar. Do Petkovic com o Ricardo Oliveira e concordo muito com ele, Edu, só para a gente dar uma palhinha e amarrar esse assunto, porque ele fala que a vinda dos estrangeiros também obriga ao jogador nacional, jogador brasileiro, a não se acomodar. Se eles vêm com a fama de mais trabalhador, que não vão dar aquele famoso migué, aquela desculpa para não treinar, são mais profissionais, eles fazem com que os daqui também sejam mais profissionais, porque senão vão ficar para trás, ainda mais com essa mudança que o Ricardo lembrou com ele ali, de 7 para 9 estrangeiros por partida, ou seja, um time pode ter apenas 2 brasileiros em campo, Edu. Não, então, eu concordo plenamente com ele, Fábio. Assim, eu acho que, na verdade, né, a questão de a gente querer, vamos dizer, fazer reserva de mercado é uma bobagem, né? Eu acho que, tudo bem, a gente pode discutir 7, 9, se é muito, se é pouco, ok, mas assim, obviamente que vão chegar mais jogadores aqui, principalmente da América do Sul, isso é um fato. Agora, tem uma outra coisa também, né? O Brasil hoje ele já perde muitos jogadores das categorias de base direto para a Europa, né? Hoje tem um fluxo importante de garotos brasileiros para mercados assim, por exemplo, como Portugal, como Espanha. E aí eles estão enfrentando problemas lá também, é a mesma discussão que tem aqui, né? Então hoje nesse mundo globalizado do futebol, é muito difícil a gente querer fazer amarras, querer fazer. Eu acho é isso, eu acho que tem é que fortalecer, obviamente, as categorias de base, né? Profissionalizar desde o começo. Agora, sem perder também duas coisas, né? A questão do drible, como o próprio Pet disse, né? Que é uma das características do futebol brasileiro, a questão do gingado, como ele falou,
E outra coisa que ele sabe muito bem também, né? Os jogadores brasileiros sabem bater na bola e tal, mas cada vez mais a gente vê menos gols de falta, por exemplo, como ele fazia, né? Porque tem uma certa questão tem uma certa tese, né, de que a questão tática tem que vir na frente da técnica. E isso eu não concordo muito. É claro que em algumas ocasiões isso pode até fazer sentido, mas não é sempre que isso vai fazer sentido. Agora, o Pet jogava demais, né? Só para ele que lá na época que ele estava lá, ainda era Iugoslávia, né? Ele jogou pela seleção da Iugoslávia. Ele, na verdade, ele pegou a guerra, né? Foi uma guerra terrível lá nos Balcãs, né? E aí de Iugoslávia, no caso dele, virou Sérvia, né? Ele que é sérvio de nascimento. Ele que jogou lá na Sérvia, em Belgrado, no Estrela Vermelha, né? Que é um dos grandes times, já foi até campeão, né, da Champions, campeão do mundo, enfim, é um grande time lá dos Balcãs, né, de Belgrado. Inclusive, o apelido do estádio do Estrela Vermelha é Maracanã, em homenagem. Eu já tive o prazer de visitei um museu lá do Estrela Vermelha. A história do Pet está um pouco contada lá, inclusive. Eles chamam lá o estádio de Maracanã em homenagem ao Maracanã brasileiro, ao Maracanã carioca. E o Pet brilhou demais por aqui, por onde jogou, foi campeão, realmente foi um jogador muito importante. Nós falamos ainda há pouco, Edu, sobre a semifinal Flamengo e Fluminense, o Fla-Flu que vai movimentar o sábado no Rio de Janeiro, mas domingo tem um outro clássico mineiro, América Mineiro e Atlético Mineiro. Também na ida foi 2-0 para o Galo, só que diferentemente do Rio de Janeiro, quem tem a vantagem em Minas é o América Mineiro, que se vencer pela mesma diferença, 2-0, 3-1, bastam, né? Bastam 2 gols para o Coelho chegar à final e encarar o vencedor da outra semifinal, Tombense ou Cruzeiro, o Edu. Não, exato. E o América, né, que chegou invicto nessa partida da semana passada contra o Galo, acabou perdendo por 2-0 e agora, obviamente, que além do jogo em si, né, vai ter que fazer 2 gols que nunca é fácil, precisando fazer, claramente, obviamente, e também tem a questão do tabu. O América não ganha de 2 gols ou mais do Galo há mais de 20 anos. A última vez que isso aconteceu foi numa final de campeonato mineiro lá em 2001. O Coelho ganhou do Galo por 4-1 e foi campeão naquele ano. Aí estamos ainda falando só da semifinal, né? Mas aquele encontro entre os dois times foi uma final. E se a gente pegar os confrontos mais recentes, a gente vê também que não aparece aí o América como vencedor, né? No Campeonato Mineiro, a última vez que o América venceu o Galo foi lá em 2016, uma vitória por 2-1, né? No Campeonato Brasileiro é mais recente, em 2022 houve uma vitória do América contra o Galo. Então, antes de mais nada, temos esse tabu aí que precisa ser quebrado, né? Inclusive essa vitória do América aparece ali na nossa lista, é a penúltima partida ali, ó, no Campeonato Brasileiro Série A de 2022, o América ganhou do Galo por 2-1. Mas fora isso, ó, o América, tudo bem que tivemos vários empates entre eles, né? Mas nessa partida em si, do caso do América, o que importa mesmo é a vitória, né? E tem uma outra coisa interessante nesse jogo, Fábio, que assim, o técnico do América, né, é o Cauã de Almeida, que é o primeiro trabalho como treinador profissional dele. Ele que já foi auxiliar do Mano, né? Ele trabalhou com o Mano, inclusive estava com o Mano aqui no Corinthians, já trabalhou com o Lisca também. Ele já trabalhou nas próprias categorias de base do América e agora volta aí com a incumbência de levar o time de novo para a Série A, né? Além do Campeonato Mineiro, o América caiu, né, o ano passado para a Série B, então vai jogar a Série B. E ele tem apenas 35 anos. Se a gente for olhar no outro banco de reservas, o Filipão tem 75. Quando o Cauã nasceu, o Filipão já era treinador. Ele já tinha ganho, inclusive, um campeonato gaúcho lá nos anos 80. E aí, esse detalhe que você chama a atenção, o Felipão está no Galo, né? Exatamente. Pressionado, mas está lá na final, Exatamente. na Então, semifinal, né?
Exatamente. E do lado do Galo tem essa o Filipão, ele tá. Porque o Filipão sempre gostou de jogar com aqueles dois homens abertos na frente e um homem de referência, né? E o ano passado ele não conseguiu fazer muito bem isso. O Paulinho e o Hulk era a dupla de ataque do Galo, porque ele não tinha aquele terceiro homem, né? Aquele terceiro elemento. E esse ano parece que ele encontrou esse homem, é o Alisson, né? Das categorias de base do próprio Galo, que está fazendo esse trio de ataque junto com o Hulk e com o Paulinho. E aí os números do Hulk estão aparecendo de forma cristalina, de forma límpida, assim, né? A gente tem até uma tela para mostrar. O Hulk, que inclusive, o gol que ele fez contra o Atlético, ou melhor, o gol que ele fez pelo Atlético contra o América nessa última partida, ele fez agora 100 gols pelo Galo, né? Ele tem 18 dobletes, ainda nunca fez um hat-trick pelo Galo, e o América é a segunda maior vítima do Hulk, com 6 gols tomados. O primeiro é o Fluminense com 7. Então o Hulk ele tá muito mais próximo do gol esse ano, né? Então ele tá finalizando bastante, você vê, ele finalizou 16 vezes de forma correta e fez 5 gols. E também deu 2 assistências para os seus companheiros. Então vamos ver se esse esquema do Galo, né, com 3 homens na frente, no meio-campo, estão jogando o Igor Gomes, o Scarpa e o Batalha, 3 homens também. E aí o Arana, né, que tinha essa incumbência também de ir muito para frente, às vezes está ficando mais preso mesmo à lateral. Então vamos ver se esse esquema aí dá certo nessa partida de volta, dá certo no Campeonato Mineiro, e se o Filipão continua aí com esse esquema para a Série A do Campeonato Brasileiro. O Galo, que obviamente já pinta aí como um dos favoritos ao título da Série A, na minha avaliação, junto sempre, obviamente, com o Flamengo e com o Palmeiras, mas o Filipão tá dando a cara dele ao Galo esse ano. Vamos ver se isso, obviamente, vai dar certo, se vai continuar, né? Na primeira partida da semifinal contra o América deu certo. Vamos ver se agora isso vai continuar dando certo, né? Bom, se tem o Hulk de um lado, do outro tem o Mastriani, né? Que chegou e já chegou. Tinha o Mastriani, né? Deixou a lacuna, né? Porque o Mastriani foi pro Atlético Paranaense. E quem preenche a lacuna do Mastriani? Então, isso é interessante também. A gente tem uma outra tela para mostrar aí dos números do América, né? Os números dos goleadores do América neste campeonato. E o Mastriani ainda aparece com 6 gols. Ele chegou fazendo muito gol, mas depois de 2 jogos se transferiu para Curitiba. Não é mais jogador do Coelho. E aí quem apareceu para botar a bola para dentro foi o Renato Marques. Ele que tem 4 gols. Ele é cria do próprio América. Ele tem 20 anos. É um artilheiro aí em potencial que está aparecendo para o futebol agora nessa temporada. É verdade que nesse jogo da semana passada, né, na primeira partida da semifinal, ele perdeu um gol claro ali na frente do gol. O América começou melhor esse jogo, para quem não acompanhou em detalhes, né? O América começou melhor, teve ali 2 chances claras de gol, uma delas com o Renato, e depois aí o Galo foi equilibrando o jogo. No segundo tempo sobrou e fez 2-0, né? Então vamos ver se o ataque do Coelho consegue ser eficiente aí nessa partida contra o Atlético Mineiro. Lembra que o primeiro jogo foi na Arena MRV e agora o jogo vai ser no Independência, né, que é a casa do Coelho lá em Belo Horizonte. É um jogo que promete demais, é um jogo interessante, um jogo que pode dar caldo aí. Certeza que teremos grandes jogos nesse fim de semana. Edu, ótimo dia para você, grandes narrações nesse fim de semana, porque temos muitos jogos aqui em flashcore.com.br e também no nosso aplicativo. Edu, até a próxima. Até a próxima, Fábio. Um grande abraço a todas e a todos que nos acompanharam em mais esse Flash Score Podcast. Até a próxima. Tchau. Valeu, Edu. Com isso, nós fechamos mais uma edição do nosso Flashcore Podcast. Eu agradeço demais a sua interação, o seu comentário. E não esquecem, passou aqui, viu o vídeo, não deixou o like? O like é muito importante para que o YouTube entregue o nosso conteúdo para outros amantes do esporte, aquelas pessoas que curtem o futebol. E aqui nós tivemos Marcelinho Carioca, Petkovic, informações sobre o Fla-Flu, América Mineiro e Atlético Mineiro. É assim. Em flashscore.com.br também tem muita informação. Acesse o nosso site e sempre fique bem informado. Um grande abraço e até a próxima.